Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. O vídeo de hoje eu vim falar pra vocês como foram os meus 14 dias, bom, 14 dias, mas segue, com o Covid-19. Eu, o meu marido e o Rian pegamos. Então eu vim falar pra vocês como foram nossos 14 dias, sintomas e como, né, a gente descobriu. Então, vamos lá. No dia 15 de abril, eu falava no vlog que meu marido ele só tava vindo um dia na semana e final de semana pra casa, pra evitar de passar qualquer doença, né? Infelizmente, a gente se cuidando, ele acabou pegando no serviço dele. Lá tinha acho que 2 ou 3 pessoas que acabou pegou afastamento e um dos amigos dele bem próximo pegou. O amigo dele deu positivo, seguiu a quarentena no interior, sem muitos sintomas fortes, graças a Deus se recuperou. E o meu marido acabou pegando e trazendo pra gente. Não que ele seja culpado nem nada, porque a gente não escolhe doença, a gente não fala, ô, vem cá, me pega que eu vou repassar. Não, ele se cuidou usando máscara, usando luva, lisoforme, álcool, e mesmo se cuidando, ele pegou. Olha como que é o destino. Enquanto ele se cuidando pegou, eu vejo outras pessoas que tá zero cuidado e não pega nem no espirro, né? Mas deixa pra lá. No dia 15, meu marido ele veio pra casa. Beleza, tava normal. Jantamos, eu, Rian e ele, assistimos um pouco de TV e fomos dormir. Quando foi no dia 16, tudo de abril, tá, gente? Quando foi no dia 16 de abril, fui lavar roupa e sempre falei pra vocês que eu sou alérgica, não só eu, quanto o Rian, o Ariel e o Downy. Gosto do cheiro? Gosto, mas é muito forte. Me dá espirro. Fui lavando roupa e aquele cheiro e a gente espirrando, mas não era aquela espirração de espirrar 10 vezes, a gente espirrou umas 50 vezes e nada. O Rian toma remédio antialérgico, passa, mas não dá sono. No meu caso, eu tomo antialérgico, me dá muito sono. E eu precisava evitar de dormir naquela tarde. O que eu fiz? A gente almoçou, eu fui e tomei 2 semegripe. Porque eu falei, bom, se eu tiver querendo gripar, ele vai me proteger. Se for renite, ele também vai parar e não vai me dar o sono. Só que ele acabou me dando aquele soninho. E aí depois do almoço, eu falei pro Rian, eu vou deitar e vou tirar um cochilinho. E como assim? Os cuidados com a minha mãe já tinham sido feitos e o Enzo tava cochilando, aí o Rian, não, tudo bem. Tirei um cochilinho de meia hora, desci, já tava melhor, não tava espirrando e continuei fazendo as minhas tarefas. Quando foi no dia 17 de abril, eu acordei com uma dor de cabeça fraca, mas chata. Aquela dor de cabeça, sabe, que te incomoda o dia inteiro. E engraçado que não era só eu que também tava com a dor de cabeça, o Rian também. Era aquela dor que você olha pra cima, você sente aqui doendo. Mas, a princípio, eu falei, Rian, eu acho que essa dor de cabeça deve ser porque ontem a gente passou o dia inteiro espirrando. Então, acho que atacou. E aí, seguiu aquela sexta-feira com a dor de cabeça. Eu tomei Doflex, o Rian tomou Doflex, mas seguiu o dia inteiro e a noite. Quando foi no sábado, gente, eu acordei muito, mas muito cansada. Sabe quando você parece que vai numa academia, principalmente pra quem entra numa academia, não tá, sabe, acostumado? Gente, eu acordei no sábado, meu corpo todo dolorido e assim, muito cansada. Eu subi a escada, parecia que eu tava subindo a escada com um saco de arroz, uns 2 sacos de arroz, sabe quando você sobe devagar? E uma dor muito grande no corpo inteiro. Mas aí foi eu, o Rian tava de boa. E eu não entendia. Fui fazendo as coisas no meu tempo, sabe?
fazia uma coisa, parava, descansava, fazia outra, parava, descansava. Até aí, gente, eu não tava desconfiando de nada. Continuava a cuidar do Enzo e da minha mãe. Assim, com a minha mãe, como eu já tava nesse espirro, eu usava a máscara para fazer a troca dela e para dar a dieta. E a luva eu faço também na hora de fazer a troca de fralda e na hora de dar alimentação. Para virar não tem necessidade de usar luva, então eu virava sem luva. E aí deixava sempre a janela dela arejada. Quando foi no mesmo dia, no sábado, eu e o Rian fomos abrir uma bolacha doce. E quando a gente foi comer, eu vi que ela só tinha gosto de açúcar. Eu falei pro Rian, nossa, que bolacha aguada, sem gosto de nada. Ela era de chocolate e não tinha gosto de nada. E o Rian falou a mesma coisa. E aí eu falei, me dá esse pacote aqui pra eu cheirar essa bolacha. Quando eu fui cheirar, gente, ela não tinha cheiro de nada. E aí foi quando eu falei, gente, peraí, o que tá acontecendo? Eu falei, Rian, cheira. Ele falou, eu não tô sentindo cheiro. Eu falei, oxi. Aí foi quando, sabe, te dá um alerta? O que eu fiz? Já era a hora de eu dar banho no Enzo. Eu fui dar banho no Enzo e o Enzo tem aqueles shampoos que tem um cheirinho um pouco mais forte, um sabonete com um cheirinho um pouco mais forte. Quando eu fui cheirar o sabonete, gente, não tinha cheiro de nada, parecia uma água. Eu falei, tá esquisito. Quando meu marido chegou, eu fui relatar tudo o que estava acontecendo, meu marido falou, tá acontecendo a mesma coisa comigo. Mas como o meu serviço tá em obra e teve muito pó, eu fiquei espirrando, deve ser isso. Eu falei, não, Gemerson, mas não é normal. Nós três tá sentindo a mesma coisa e fora a minha dor no corpo. Beleza, foi se seguindo. Quando foi dia 19 de abril, domingo, eu senti a tosse seca. Comecei a tossir muito seco. E eu estranhei, nem quando eu fumava, tinha meus ataques de bronquite, eu nunca tive essa tosse seca. Eu já fiquei com medo. E sempre assistindo jornal para ficar informada, Fantástico, tanto que nesse dia eu tava assistindo Fantástico. E aí sempre eles acabam falando os sintomas. Eu falei, gente, essa tosse tá esquisita, mas é uma tosse que te dá até medo. E comecei a fazer inalação somente com soro. Fazer inalação, inalação, inalação. Então, foi as inalações que parece que davam uma aliviada na minha tosse e no meu começo de falta de ar, mas mesmo assim com medo. No dia 20, eu liguei pro Ministério da Saúde. Ligou meu marido, passou. A médica falou que a princípio parecia que ele tava com a Covid pelos sintomas. Que ele seguisse a quarentena, se ele tivesse febre ou falta de ar, ele procurasse uma unidade mais próxima. Beleza. Quando passou pra mim, eu falei com ela, eu falei dos meus sintomas, que era iguais o dele, só que é com a tosse e muita dor muscular. E sabe, aquele cansaço. Ela também falou que no meu caso, tava assim, 99% de chance de ter tido a Covid, de eu estar com a Covid. Só que ela não podia dar 100% por falta do teste. Os testes, eles estavam sendo feitos para quem estava sendo internado ou para quem tinha entrado em óbito. Mas assim, para quem estava desconfiado ou com suspeita, não ia ter o teste. E assim, eu acho isso muito ruim, porque a gente não sabe e fica naquela dúvida, mas os sintomas dizia 99% que sim. Então eu não posso afirmar 100% que eu tava com Covid, mas eu também não posso afirmar que eu não estava. Então, como os sintomas já tá dizendo tudo, eu falo que eu acho que eu tava com a Covid, 99% de sim. Os meus sintomas, não só meu, quanto do meu marido, do Rian, tava afirmando. Beleza. Só que eu tive que falar pra ela que eu tenho a minha mãe acamada, de 78 anos, e eu tenho um bebê de 1 ano e 1 mês. Como ia ser o cuidado com eles dois? Ela falou, tem como você passar seu filho e a sua mãe pra casa de um parente, um familiar? Falei, não, não tenho parente, não tenho familiar. E eu não posso delegar
essa responsabilidade para outras pessoas, porque eu também poderia estar colocando a vida delas em jogo. E aí, o que a médica do Ministério da Saúde falou? Ministério da Saúde, para quem quer ligar, é 136 Brasil inteiro. Ela falou, só vai ser uma pessoa que vai cuidar da sua mãe e do seu filho. Você vai usar luva, máscara e vai ficar no quarto da sua mãe menos tempo possível. Faz o que você tem que fazer e sai. Janela sempre arejada. E foi seguido dessa forma. Janela sempre foi aberta, de manhã até 6 horas. Então não mudou muita rotina, nada que eu já não fizesse antes. E sobre o Enzo, eu tive que evitar de ficar com ele no colo. Sabe, aquele colo de mãe, de bebê, era uma coisa que eu tinha que evitar. Só que eu tinha que dar papá, eu tinha que dar banho, eu tinha que trocar fralda, só que agora com luva e máscara e menos contato possível. Então a gente colocava no andador, deixava no berço, deixava na cadeirinha e sim, aquela proximidade. A gente sentiu, eu, o Rian, o meu marido que quis mais se afastar por medo, mas foi seguindo os nossos 14 dias. Só que no dia 22, não, no dia 21, eu entrei em contato com a enfermeira da minha mãe e passei tudo o que estava acontecendo. E ela também falou pra mim, Tânia, provavelmente eu acho que vocês pegaram a Covid. Se no EMAD tivesse o teste, eu iria e fazia o teste pra vocês, mas não tem. E o EMAD é onde eles cuidam da minha mãe. Então, eu tenho por obrigação repassar tudo que tá passando, tanto pra minha mãe quanto pra gente, porque eles cuidam da minha mãe, mas acaba cuidando da gente. Então, passei tudo pra Laila, ela explicou. Quando foi no dia 22, ia mandar uma médica pra fazer a avaliação da minha mãe. Eu falei que a médica não viesse, porque a gente estava suspeitando que a gente tinha pego a Covid. E aí veio o médico, que é o Dr. Nelson, que sempre, né, tá conversando comigo. E aí eu passei tudo que estava acontecendo, ele falou, Tânia, se caso você tiver muita falta de ar, febre, vá no médico. Graças a Deus, a gente não teve febre. Ninguém da minha casa teve febre. Falta de ar, teve meu marido um pouco e eu um pouco mais e a tosse seca. Mas eu já estava cuidando. E aí, o Dr. Nelson recomendou que a gente fosse pro Haddad, que é o posto que atende a gente. Eu com medo, meu marido com medo, mas fomos porque ele pediu. Chegando lá, o pessoal da enfermagem do Haddad falou que não tinha como cuidar e encaminhou a gente pro Icaraí. O Icaraí é um AMA que ele atende de segunda a sábado, das 7 às 7. Só que eles separaram as duas alas. Uma ala pronto-socorro normal, outra ala suspeita de Covid. Fomos para a ala suspeita de Covid, eu passei pelo médico, o médico achou a princípio que eu estava com sinusite, me liberou. O meu marido estava mais complicado, ele fez raio-x da face e do pulmão. No pulmão deu mancha, princípio, começo de pneumonia. Ele pediu ele mandou ele tomar um monte de remédio, xarope e que voltasse para casa. Se agravasse, ele fosse para um hospital, que no caso ia ser o servidor estadual, que é onde atende ele. Voltamos para casa, continuamos a nossa quarentena e assim, tinha dia que meu marido estava mais cansado, ele parava, fazia inalação, estava tomando a medicação, o xarope. E aí continuava, a gente estava reformando a nossa cozinha, então era o momento da gente estar reformando, tá trabalhando e tá esquecendo um pouco, porque a gente pensava numa coisa e acabava esquecendo um pouco os outros problemas. Então eu acho que também foi um lado bom, porque a gente tinha o que fazer e não deixava se abater. E assim, o meu marido, ele teve a falta de ar, fez inalação somente com soro, tomou xarope. Eu vou pegar aqui os xaropes para vocês verem, os xaropes que a gente estava tomando. Pelo posto, a gente saiu com esse aqui. Ele é tipo, eu acho que é tipo um antialérgico. É loratadina. Então esse aqui, ó, para quando tava com tosse, eu não sei se vai pegar.
Então a gente estava tomando esse. Esse aqui também foi passado pelo posto, também tá quase terminando. Eu peguei um vidro e meu marido pegou outro. Não, esse aqui foi comprado, esse aqui tá cheio. A gente já tá tomando cheio assim, tá pela metade. E esse aqui foi dado também no posto. Esse foi dado no posto ou foi comprado? Acho que esse foi comprado. Esse foi comprado e esse aqui, ó, já tá por aqui, ó. Então esse foi comprado na farmácia e esse outro também comprado na farmácia. Do posto foi esse. Foi um comprimido que eu e o meu marido tivemos que tomar durante 7 dias, um comprimido por dia, eu não sei o nome. Depois, se eu encontrar na receita, eu anoto aqui pra vocês. Então, foi isso que a gente foi tomando. Eu fui fazendo inalação 3 vezes por dia, somente com soro. E, graças a Deus, não se agravou. No final, eu, o meu marido e o Rian tivemos muita dor nas costas. Mas era aquela dor, sabe, quando você senta e levanta, você tem que, sabe, se esticando aos poucos. Era uma dor assim bem complicada. E aí eu vou dizer pra vocês os sintomas, porque eu acho que é muito importante. E meus vizinhos também pegou a Covid bem depois da gente, acho que uma semana. E os sintomas deles também foram totalmente diferentes do nosso. Então, gente, fica de alerta. Qualquer coisa que acontecer, liga para o Ministério da Saúde, procura uma UBS e tenta se informar, porque nem todo mundo vai ter a Covid com sintoma leve, como a gente teve. Vai ter outros que vai ter mediano e outras pessoas que vai ter o mais complicado. Então eu vou dizer os sintomas, tanto o meu, do Rian e do meu marido, que fomos bem parecidos. Começo foi muito espirrar mesmo. A gente espirrava, acho que em média umas 50 vezes por dia. E a coriza no nariz. Depois teve a dor de cabeça, que você olhava pra cima, doía os olhos. Em seguida, foi a falta de ar e a falta do paladar, que só voltou depois de 12, 13 dias. Então agora a gente consegue sentir o cheiro e sentir o sabor, mas demorou em média uns 13 dias, tá bom? Eu tive a tosse seca e a falta de ar. Meu marido, ele teve um pouquinho de tosse e um pouquinho de falta de ar. Agora eu já tive a tosse seca e a falta de ar, mas pouco. E para tosse seca, tomava aqueles xaropes e fazia inalação somente com soro. Eu tive no terceiro dia muita dor muscular, tive calafrio à noite, de eu ficar tremendo de frio, mas sem febre. Ninguém aqui de casa teve febre. Eu media, eu não tinha febre, mas eu sentia tanto frio que eu deitava tipo com 2, 3 coxas em cima de mim. E aquele cansaço de você subir a escada e parecer que tá levando, sabe, 2 sacos de arroz, sabe? Você fala, gente, o que que tá acontecendo? Esse foi um dos meus sintomas. E muita dor nas costas. Eu tive muita dor nas costas. Meu marido teve dor nas costas. O Rian teve dor nas costas e tomando muita água, muito suco. Outra coisa, eu acho que a gente pegou o fraco. Eu acho, gente, porque a gente já vinha há mais de um mês fazendo uso da vitamina C e da vitamina D. A vitamina D é aquela para quem não toma muito sol, tem que tomar. Se não toma sol, toma a vitamina D. Então a gente tomava 1 gota de vitamina D diária e tomava 4 gotas de vitamina C também diariamente. Então eu acho que essas 2 vitaminas, elas foram muito importantes pra gente. Então tomava eu, meu marido, o Enzo, o Rian e a minha mãe. A dieta da minha mãe é rica em vitamina. Além da minha mãe tomar a dieta e as vitaminas, a minha mãe também toma o sulfato ferroso. Sobre os cuidados da minha mãe, eu entrava, fazia o que eu tinha que fazer, trocava de camiseta, usava luva,
usava máscara, evitava o menos possível de ficar com ela. Com o Enzo também era a mesma coisa, bem afastada, não foi fácil. Não recebi visita de ninguém, não fiz visita de ninguém, mas eu tenho os meus vizinhos que moram no mesmo quintal que eu. A gente conversava bem afastado, só que infelizmente o meu vizinho pegou, ele foi pro hospital. E assim, quando a gente vai pro hospital, mesmo que a gente não tenha pego, a chance é maior de pegar. Ele foi pro hospital, ficou o dia inteiro lá, fez exame, fez tudo. E quando ele fez o exame da Covid, deu negativo. Só que às vezes esse negativo é aquele falso, né? Que às vezes ele não pegou muito, ou porque você tá no começo, ou porque você já tá no final, deu negativo. Mas pelos sintomas, a gente crê que o meu vizinho pegou. Ele saiu também tomando as mesmas medicações que a gente. Graças a Deus ele tá se recuperando, tá terminando a quarentena dele. E 3 dias depois, a esposa dele, que é a minha vizinha, também acabou pegando. Só que o dela, o sintoma foi totalmente diferente do nosso. O dela, ela teve dor de estômago, ela teve muito vômito, falta de ar, e diarreia. Ela tava tendo muita diarreia. Então foi bem diferente. E aí ela continuou tomando xarope, fazendo inalação e se alimentando. Também, graças a Deus, não evoluiu pro mais grave. Graças a Deus ela tá melhorando. A quarentena dela também, acho que ou essa semana ou começo da semana também já termina. Ela tá em casa e aí na hora que eles precisam de algo, ou é eu ou meu marido que compra, ou é as filhas do seu Osório que acaba trazendo para eles. Então é isso, meninas e meninos, eu espero ter ajudado vocês, se caso vocês também tá com essa suspeita da Covid-19, porque tá complicado, não tem teste nos hospitais, então não tem como a gente afirmar 100% se a gente pegou, se a gente está... Então fica complicado, mas pelos sintomas e pelo Ministério da Saúde, pelo médico, enfermeira que faz acompanhamento da minha mãe, eles acham que 99% a gente pegou, né? Tanto que no EMAD também já teve outros pacientes que pegou a Covid. Uma cuidadora acabou falecendo, a mãe dela ainda tá internada. Então, gente, é complicado, é uma doença que em 80% da população vai ser fraca, vai ser leve, mas mesmo você tendo leve, que foi o nosso caso, ela não é brincadeira, a gente tem que acabar se cuidando, porque qualquer vacilo ela pode se agravar. Você também tem que cuidar dos seus. No nosso caso, não teve aquele isolamento 100%, que é o isolamento da casa, da pessoa se isolar. Não teve, até pelo fato de eu, meu marido e o Rian ter pego. A minha mãe e o Enzo, graças a Deus, não pegou. Mas a gente teve que ter esse cuidado. E outra dica, se você tá suspeitando que você tá com a Covid, mas tá com medo de ir no hospital, liga para o Ministério da Saúde, que é 136. E quando você passa, você vai passar ou por uma médica ou por uma enfermeira. Ela vai te orientar. E fora que o Ministério, ele vai fazer acompanhamento diário de você. Todo dia ele vai te ligar para saber como que tá o seu quadro de saúde. Se evoluiu, se está estável ou se piorou. E aí ele vai te encaminhar para onde você pode ir. Então, gente, tá com suspeita? Tá com medo de ir no hospital? Liga pro Ministério da Saúde que ele vai te ajudar. Respeita a sua quarentena em casa, tanto você doente quanto você não doente. Eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Eu vim falar como foi os meus dias. Graças a Deus a gente se recuperou, porque já se passou mais de 3 semanas, então graças a Deus a gente tá aqui firme e forte, eu, minha mãe, o Enzo, o Rian, meu marido, meus vizinhos estão se recuperando,
mas não foi fácil. Mas com Deus e a gente fazendo tudo direitinho, a gente saiu dessa e tá saindo aqui aos meus vizinhos, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar comentário que eu vou responder vocês. Então, fique com Deus, fique em casa e se cuidem. Tchau!